Olá, bem-vindos ao Ouro Fino em Campo. No programa de hoje tem um bate-papo sobre integração lavoura, pecuária e floresta. E dando sequência à Semana Especial do Rio Grande do Sul, hoje você vai ver também como a Cabanha Azul faz o controle estratégico do carrapato. Vem comigo que o programa está só começando. A gente abre o programa de hoje trazendo o FluAttack Duo, um dos destaques na Expo Inter. O produto é muito utilizado pelos pecuaristas gaúchos para o controle do carrapato, veja só. Há 6 anos, o FluAttack Duo é a principal arma do produtor gaúcho no controle dos carrapatos. A solução é destaque na Casa Ouro Fino na Expo Inter. Ele é o principal produto hoje dentro do Rio Grande do Sul, juntamente com outros produtos da nossa linha. O FluAttack hoje é ele tem em torno de 60% a 80% desse mercado dentro do Rio Grande do Sul. Uma combinação de princípios ativos para o controle de parasitas internos e externos. Um produto que vem hoje, principalmente agora na primeira geração de carrapatos, nós começamos a baixar esse alto índice de infestação que nós temos nas pastagens. Esse pecuarista de Alegrete usa e aprova o FluAttack Duo. A necessidade do uso de produtos de qualidade. O Flasurão, o FluAttack, é um produto que veio ao encontro dessa necessidade. Outros pecuaristas adotam o protocolo com o FluAttack Duo para impedir que larvas de carrapatos de fazendas vizinhas migrem para as deles. O FluAttack a gente usa como uma ferramenta estratégica. Em determinadas épocas do ano nós aplicamos, porque se algum carrapato entra dentro da propriedade que tem vizinhos, né, outras propriedades que ainda têm alta incidência, então essas larvas a gente esteriliza e evita um novo crescimento do parásito a futuro. O FluAttack Duo que você viu aí na matéria também é um dos aliados da Cabanha Azul no controle estratégico do carrapato. Veja só. A Cabanha Azul é uma tradicional propriedade dos Pampas gaúchos. Os investimentos em pecuária acontecem há mais de 100 anos. Existe o uso dos pastos nativos para a alimentação do gado. Os trabalhos com melhoramento genético ocorrem desde a década de 70. Tudo isso gera um bovino rústico e mais adaptado à região. Criados a pasto, rústicos, sem acelerar muito o desenvolvimento deles. Para que eles possam ir a campo e desempenhar da melhor forma possível a função deles, que é difundir a nossa genética. Atualmente, a propriedade foca na criação das raças Angus, Hereford e Braford. São produzidos tourinhos, os chamados terneiros, para a venda direta na fazenda e em leilões. A gente faz a venda das 3 raças que nós trabalhamos aqui permanentemente durante o ano e nós fazemos a venda apenas aqui dentro da propriedade para o cliente tenha que vir aqui e visitar e conhecer o produto que ele está comprando, conhecer o manejo que foi feito em cima do produto que ele está comprando e ter a garantia de que o que ele vai levar para a propriedade dele é exatamente o que ele esperou. O planejamento é um dos segredos para o sucesso dos negócios. O controle sanitário dos parasitas é prioridade. Esse controle parasitário é o aliado do produtor para maximizar os ganhos ou minimizar as perdas. O protocolo adotado foi o banho de imersão com Colosso FC30, seguido de aplicações do FluAttack Duo depois de algumas semanas. Produto de contato, ou seja, vai atuar pela pele do carrapato, vai intoxicar o carrapato pela pele, né? Vai levar todas as formas que estão no corpo do animal a morrerem, né? E baseado na época do ano, a gente faz a escolha das datas para se fazer então o tratamento do FluAttack, que vai ter a função de fazer uma limpeza nos campos e uma limpeza também no corpo do animal. O carrapato ele tem dado muito prejuízo, desde o ano passado, atrasado ele tem, então a gente fez esse ano um planejamento para tentar ver se a gente consegue controlar o carrapato e está funcionando, está dando certo. Com produtos eficientes e assistência técnica da Ouro Fino, a Cabanha Azul consegue produzir mais e melhor. Mais importante do que o produto são as pessoas.
A informação técnica, a capacitação técnica, a informação que chega ao produtor, a confiança no produto e o treinamento das pessoas na fazenda. Porque não tem produto milagroso, existe um bom produto para ser aplicado de forma estratégica no momento certo. Para saber mais informações sobre as soluções que a Ouro Fino Saúde Animal tem para o seu rebanho, acesse www.ourofinosaudeanimal.com. E para saber qual a revenda mais perto de você, é só entrar em contato pelo 0800 941 2000. Agora a gente faz uma pausa para o intervalo, porque a seguir tem um bate-papo sobre integração lavoura-pecuária-floresta. Bacana, né? Então não sai daí não, eu volto já. O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Ouro Fino Saúde Animal, reunindo na mesma formulação 2 princípios ativos, a ivermectina e o sulfóxido de albendazol. Único no mercado de endectocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes, além de controlar bernes e carrapatos. Evol, a marca da evolução dos endectocidas. Ouro Fino em Campo está de volta. A integração lavoura-pecuária-floresta promove recuperação de áreas de pastagens degradadas, agregando na mesma propriedade diferentes sistemas produtivos. Esse assunto tem ganhado força nos últimos anos e ainda gera muitas dúvidas ao produtor. Quer saber mais? Esse é o assunto do quadro Em Discussão de hoje. E para falar sobre integração lavoura-pecuária-floresta, a gente recebe hoje aqui no estúdio a diretora do Instituto de Zootecnia do Estado de São Paulo, Renata Branco. Oi, Renata, seja bem-vinda. Obrigada pela sua participação. Olá, eu que agradeço. É sempre um prazer o Instituto de Zootecnia ser convidado e estarmos aqui para falarmos com vocês a respeito de um tema tão importante para a produção sustentável do nosso país. Bom, Renata, e para a gente começar esse bate-papo, né, o produtor que está assistindo ao programa tem muitas dúvidas ainda, né? A gente recebe algumas dúvidas deles sobre a integração lavoura, pecuária e floresta. Então eu queria que você explicasse um pouco do que é o conceito dessa prática, dessa técnica. Tá. A integração lavoura, pecuária, floresta, a gente fala que é uma terceira grande revolução dentro dos sistemas produtivos. Primeiro foi a Revolução Verde, depois veio os conceitos de sistemas de plantio direto e hoje entra os sistemas de integração lavoura-pecuária com um componente floresta. O que é isso? A fazenda hoje, a propriedade hoje, ela consegue ter ciclos produtivos durante todo o ano. Então, o produtor ele entra com um plantio de soja ou um plantio de milho e aí tirando aquele plantio de soja, aquele plantio de milho ou subsequente soja, milho, ele tem a pastagem como uma terceira cultura. Então, a área dele nunca está ociosa, nunca está vazia e isso nós acreditamos que realmente é o futuro da produção sustentável do nosso país, do nosso estado de São Paulo. E Renata, pensando assim em país ou mesmo aqui no estado de São Paulo, a gente já tem alguns exemplos disso? O pessoal está aderindo à integração? Tem, nós temos muitos exemplos de adesão à integração lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta, dentro do estado de São Paulo e fora. Os produtores que têm utilizado essa tecnologia não voltam atrás e a gente acha que realmente não tem volta mesmo, porque é uma tecnologia que beneficia, primeiro, a produção sustentável. Então, quando nós pensamos em mitigação de gases de efeito estufa, em sequestro de carbono, em bem-estar para os animais, em rentabilidade para o produtor,
Isso é a tecnologia que é do futuro e que não tem volta. No estado de São Paulo, nós temos algumas unidades demonstrativas do Instituto de Zootecnia, que é um órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo. Nós temos uma unidade demonstrativa de integração lavoura-pecuária na unidade de Nova Odessa, uma unidade de pesquisa na unidade de Sertãozinho e temos um sistema silvopastoril na unidade de Nova Odessa também com o mogno africano. E outras instituições de pesquisa também já têm algumas unidades demonstrativas. Ou seja, o produtor que está acompanhando a gente, Renata, se quiser ter mais informações sobre esse assunto, tiver algumas dúvidas ou quiser observar esses estudos, ele pode ter acesso a todas essas informações? Pode ter acesso a todas essas informações e pensando também no produtor, o Instituto de Zootecnia está lançando um curso de aperfeiçoamento para o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, porque é difícil. É um sistema que é difícil, principalmente para o pecuarista se tornar um agricultor, que é isso que precisa. O pecuarista ele tem que ter a cabeça do agricultor. Para o agricultor ter a cabeça do pecuarista é mais fácil. Mas nós estamos então pensando nesse pecuarista que vai se tornar agricultor e mostrar para ele o que ele precisa ter. Então ele precisa ter um conhecimento de solos, ele precisa ter um conhecimento de fertilidade de solos, não só ele, mas também o técnico que vai trabalhar para ele, o profissional que vai trabalhar para ele, porque tem muitas coisas novas dentro desse conceito. Então, o Instituto de Zootecnia tem criado, logo a gente vai liberar esse curso, eu volto aqui para falar com você todos os detalhes disso, para que o produtor ele tenha acesso a essa tecnologia e consiga fazer da melhor forma possível. Mas pensando um pouquinho agora, Renata, com a cabeça do produtor, ele fica se perguntando, eu tenho que fazer a integração em toda a minha propriedade, toda a minha área, eu preciso implementar essa técnica? Não necessariamente. Ele tem que fazer a integração, ele deve fazer a integração de módulos em módulos, porque ele tem, dentro da propriedade, ele tem a lavoura, ele tem a pecuária, então ele tem que enxergar, ou quem estiver dando assistência para ele, tem que enxergar como a propriedade anda e principalmente a região em que essa propriedade está inserida. Porque não adianta, por exemplo, numa região que não tem cultura de plantio de soja, que não tem clima para plantio de soja, o produtor ele querer plantar soja ali naquela região, que não tem como escoar aquela produtividade, que tem dificuldade de chegar os fertilizantes, de chegar os insumos. Então, existem algumas limitações fáceis de serem sanadas, mas que precisam ter conhecimento. Bom, e a gente falou, sobre o plantio, sobre a agricultura, sobre a pecuária, mas tem também o componente floresta. Para fazer a integração, a gente já ouviu falar integração lavoura-pecuária, e você pontuou bem no começo, e floresta, É obrigatório, Renata? Não é obrigatório. Como eu acabei de falar a respeito da lavoura-pecuária e da inserção da lavoura, a gente tem que enxergar também a inserção da floresta. A floresta, ela pode ser utilizada primeiro em áreas marginais, áreas, por exemplo, que o maquinário para o plantio é complicado e como uma poupança para o produtor também, porque o componente floresta é o que mais demora para ter um retorno para o produtor. Quando a gente pensa em pecuária floresta, por que a floresta ali ela é importante? Para o bem-estar dos animais, ela pode ser utilizada como um quebra-vento. Existe uma mudança de microclima onde tem o componente floresta, mas a gente tem que pensar também que esse componente floresta ele tem que ter uma distância grande para que a gente tenha uma grande produtividade animal. Então, por exemplo, as distâncias entre renque, elas variam de 8 até 50. Então, quanto maior essa distância, maior é a produtividade animal ali. Mas depende de cada propriedade, não é uma coisa obrigatória.
Muito bom, Renata. Esse é um assunto que rende para a gente falar bastante coisa, trazer muita informação para o produtor, mas infelizmente o nosso tempo está acabando, só que eu queria que você deixasse aqui o contato do Instituto de Zootecnia para o pessoal que tiver dúvida ou alguma coisa quiser entrar em contato com vocês. Bom, o nosso e-mail é zootecnia@iz.sp.gov.br. Nós temos uma página, né? A página do IZ é www.iz.sp.gov.br e o nosso telefone é o 19 3466 9400. Entre em contato conosco. E eu quero agradecer você pela sua participação e por ter aceito o nosso convite, Renata. Eu que agradeço, é sempre um prazer falar com você. E no quadro Em Discussão de hoje, eu conversei com a doutora Renata Branco, que é diretora do Instituto de Zootecnia do Estado de São Paulo. O programa está chegando ao fim, mas antes confira os destaques de hoje. Fluatac Duo, Colosso FC30. Para garantir a eficácia do produto, siga as doses e as recomendações de bula. E também consulte sempre um médico veterinário. O programa de hoje já acabou. Obrigada pela sua companhia. Amanhã tem mais. Tchau!